A paz do Senhor seja com todos vocês. Que a misericórdia de Deus nos alcance e que, quando você assistir esse vídeo, você desfrute da presença do Espírito Santo aí ao seu lado. Amém? Não só ao seu lado, mas dentro do seu coração, certo? Eu quero conversar um pouquinho com meus irmãos sobre a simplicidade. Então, você já ouviu falar sobre chamado e sobre vocação? Já ouviu falar? Uma certa vez uma moça chegou a mim e perguntou: missionária, eu estou desesperada porque eu já sou crente há não sei quanto tempo e eu ainda não sei qual é o meu chamado. Eu falei para ela: como assim, minha filha? Você não sabe qual é o seu chamado? Pois é, eu não sei qual é o meu chamado. Eu falei: pois eu vou explicar para você qual é o seu chamado. Aí você está curioso para saber a resposta, né? Eu vou dar a resposta aqui agora, explicando para você o que é chamado e o que é vocação. Você vai ficar comigo até o final? Vai? Vai mesmo? Então fique aqui, para a gente entender um pouquinho o que é vocação e o que é chamado. Qual é a diferença entre vocação e chamado? Que o povo tanto fala, né? Eu tenho um chamado, eu fui chamado, mas vamos ver, certo? Veja bem, chamado, a primeira coisa que acontece para quem é chamado, ele volta ao simples, como Jesus era. Jesus era a pessoa mais simples que se pode existir, porque sendo Deus, ele se despiu de toda a sua glória e ele andou entre os malfeitores, comeu com pessoas simples, viveu entre pessoas pobres, teve uma família humilde e nem por isso ele, sendo Deus, ele fez qualquer diferença, que eu quero dizer no sentido físico aparente para aquelas pessoas. Por quê? Porque ele viveu de forma simples. Ele mudou a vida das pessoas e não as coisas das pessoas, entendeu? Ele entendia o chamado dele. Qual era o chamado dele? Morrer na cruz. Ponto final. Esse era o chamado do Senhor. Vamos mastigar um pouquinho. Eu posso chamar isso daqui de volte ao simples. Quando Deus governa, fica tudo simples e fácil. Lembra de Adão? Lá em Gênesis, o capítulo 3, do versículo 8 em diante. Lembra do Gênesis? Qual era a complicação que tinha ali, minha gente? Não havia complicação nenhuma. A coisa mais simples que existia era viver o que Deus tinha criado para a pessoa viver. Aí vem uma geração que complica tudo, que precisa que você jejue 40 dias por mês, porque o mês só tem 30, mas aqueles outros jejuam 40 dias. O mês só tem 30, mas a complicação é tanta que jejuam 40 dias. Que vivem de uma forma dissoluta, totalmente fora do padrão que Deus instituiu da simplicidade. Amados, voltemos ao simples. Voltemos ao simples. Então, quando Deus governa tudo, fica muito simples. E imagine agora que quem está atuando é o Espírito Santo. Você acha que ele vai complicar a vida de ninguém? Pelo contrário, ele vai facilitar. Se existe alguém que entende as coisas, é o Espírito Santo. Se existe alguém que pode descomplicar a tua vida, é o Espírito Santo. Então, amados, chamados, escuta o que eu estou dizendo. A primeira coisa do seu chamado, do meu chamado, é descomplicar a vida de quem ouve a gente. Cada pessoa tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E elas fazem o que elas querem. E elas vão colher exatamente o que elas plantaram. Não cabe a você e nem a mim impor um jugo que as pessoas não podem carregar. Impõe você e a mim mostrar Jesus, mostrar o caminho. Essa é a nossa obrigação. Então, qual é o seu chamado? Volte ao simples. Faça como Jesus fez. Primeiro ponto, certo? Mas missionária, a senhora falou chamado e vocação. Calma que a gente responde na hora. Qual é o seu chamado?
Então, o seu chamado é para servir, é para ser salvo, é para ser sal e luz. Esse é o seu chamado. Você foi chamado para salvação, para se converter, para mudar de vida, para mudar o seu estilo, entendeu? Para adequar a sua vida à vontade do Criador, que é Senhor de todas as coisas. Respondi a pergunta de qual é o meu chamado. O seu chamado e o meu chamado é para voltar ao simples e não complicar as coisas. O seu chamado é para se converter. Esse é o seu chamado. Depois que você é chamado, ouve o chamado, serve, começa a fazer o que tem que ser feito. Aí o que é que acontece? Aí vem a sua vocação. Entendeu? Então, chamado e vocação são duas coisas diferenciadas. Tem pessoas que são chamadas, por exemplo, como eu fui chamada, mas eu não tenho a menor vocação para cantar. Sou adiantada? Sou. Canto a música trocando as letras? Sim. As palavras inventadas? Sim. Por quê? Porque eu não tenho a menor vocação para cantar. Então, geralmente, no culto, eu nem canso meus irmãos, eu nem aperreio eles. Entendeu? Porque eu não fui chamada com a vocação de cantar. Já tem outras pessoas que têm a vocação de cantar. E canta divinamente, que quando abre a boca, preenche a vida, preenche todo o ser. Chamou para quê? Para se converter. Deu vocação, deu para quê? Para o trabalho. Aí é outro departamento. Então, meu amado, se você não tem vocação para cantor, procura o que você é bom. Talvez você seja bom de ensinar, talvez você seja bom de pregar, talvez você seja bom de evangelizar, talvez você seja bom de visitar, talvez você seja bom de interceder. Cada um tem a sua vocação, mas o chamado é um só. Eu fui chamada para salvação, para me converter dos meus maus caminhos. Entendeu a diferença? Chamado é para todos, vocação nem todos e nem em tudo. A Bíblia diz que na igreja tem vários tipos de trabalho a ser executado. Uns são chamados para doutores, outros para mestres, outros para pastores, entendeu? Outros para professores, outros para intercessores. O Espírito Santo distribui o dom a cada um para aquilo que ele é útil. Aí você fica desesperado, Senhor, me dê seus dons, me dê seus dons, mas você talvez não tenha essa vocação. Talvez você não foi para você a vocação de determinadas coisas. Então, para com isso de estar oprimindo e se oprimindo e sendo oprimido, porque você não tem talento para algumas coisas, mas insiste em dizer que é para Deus, entendeu? Vocação é uma coisa, chamada é outra. Eu vou botar bem claro aqui para você, tá bem? Porque o intuito do canal é o que? Facilitar a sua vida. Volte ao simples. Então, deixa de complicar. Deixe de prometer que o povo vai gravar CD, deixe de prometer que o povo vai viajar, deixe de prometer o que você não pode cumprir. E você deixe de querer ouvir isso. Amado, deixa eu dizer uma coisa, não se iludam, não se iludam. Espera no Senhor. Uma coisa é chamado, você é chamado para quê? Para conhecer a Cristo. E outra coisa é vocação, você foi convocado para trabalhar. Em quê? Não sei, mas o Senhor te dá a vocação e você precisa descobrir qual é a sua vocação. Lê Efésios 4, versículo 12, que você vai ter um parecer direitinho. Lembre que aqui é um canal voltado para a Bíblia, certo? Que é a palavra de Deus. Mas aqui eu não leio a Bíblia para você. Eu instigo você a ler a Bíblia para você mesmo ouvir Deus falar e aí você crê. Se você é uma pessoa que não crê na Bíblia, então este canal não é para você, tá bem? Porque aqui tudo vai convergir para lá, vai lá para a Bíblia. Efésios 4, versículo 12. Você foi chamado para fazer um trabalho, faça. E ponto final. E espera no Senhor que Ele é quem vai trazer para você a resposta das tuas indagações. Combinado assim? Entendeu o sentido disso aqui? Há uma diferença entre chamado e vocação. Fui clara? Entendeu direitinho? Então, voltem ao simples. Fale sem complicação. Não pressione ninguém.
Se você não sabe de uma coisa, não fale. Se você não domina uma coisa, não faça. E tudo bem, porque Deus, ele sabe quem você é, ele conhece você. Ouviu o chamado? Ouvi. Para quê? Para conhecer a Cristo. Então, começa conhecendo a Ele. Como é que eu vou conhecer Ele, missionário? Eu não sei, já me disseram que eu tenho que orar. A palavra de Deus é a chave, é a receita, é a essência, é tudo para você conhecer a Ele. Sem a palavra de Deus você não vai conseguir, porque Ele deixou um bilhetinho para nós, uma carta muito linda, dizendo eu vou, mas eu volto. E essa carta é a Bíblia Sagrada. Veja bem, vou dar um exemplo muito prático do que eu faço. Na minha casa, quando eu saio, para quem fica, geralmente está dormindo, aí eu deixo um bilhetinho. E eu digo, tô indo para tal lugar, volto tal lugar, faça isso e isso. Então, tá. O bilhete tá lá, não tá? O bilhete tá lá. Se a pessoa olhar, ela vai saber, não vai saber para onde eu fui, não vai saber o que eu estava querendo dizer, não vai saber o que eu estava querendo transmitir. Mas se a pessoa não ler esse bilhetinho e alguém perguntar, você viu, cadê a Helena? Aí vai dizer, não sei. Por quê? Porque não leu o bilhetinho que eu deixei. Jesus deixou a Bíblia para nós, desde a origem, desde o começo, desde Moisés, que ele diz, registra isso, escreve isso, porque no tempo certo, no tempo oportuno vai servir. Faça assim, registre. Então nós temos a Bíblia Sagrada. Não vai haver desculpa para ninguém, não vai haver, porque a palavra do Senhor está exposta, está ali. Então hoje, volte ao simples, seja uma pessoa simples. Tá? Faça o que tem que fazer na hora certa. Deixe de desespero. Eu já vivi desesperada. Eu já tive esse momento de dizer, Deus, o que eu estou fazendo? Deus, eu não estou fazendo nada para o Senhor. E aquele negócio. E eu me lembro bem que quando a minha última filha nasceu, a minha caçula, eu estava no hospital chorando, porque eu queria sair para evangelizar, mas eu estava com 4 meninos pequenos. Tinha nascido mais um e eu dizia, Deus, eu não estou fazendo nada para o Senhor. E eu me sentia culpada. Aí eu lembro bem que eu estava lá, a cirurgia, e lá acamada, e chorando e conversando com o Senhor. Entrou na sala uma senhora grandona, me lembro como hoje o nome dela é Guiomar, porque eu a conhecia, e ela estava fazendo visita no hospital. Aí quando ela chegou perto da minha cama, minha irmã, paz do Senhor, eu disse, a paz do Senhor, eu estava chorando. E ela não sabia porque eu estava chorando. Eu estava ouvindo as irmãs cantando, e eu dizendo, era para eu também estar trabalhando ali. Mas eu era muito nova e eu na pressão, né, de trabalhar para Jesus, eu não entendi que aquele meu tempo era para eu construir minha família. Era para eu focar nos meus filhos, na minha casa. Eu não entendia, eu queria trabalhar, mas com um menino pequeno não dava. Aí o que é que aquela irmã disse? Missionária, irmã Helena, na época eu ainda não era missionária, irmã Helena, não chore não. Porque existe tempo para tudo, o Espírito de Deus falando nela. E esse tempo é o seu tempo de cuidar do que é seu, é para cuidar da sua herança. Mas aí se eu estava chorando, aí foi que eu chorei. Então a partir daquele momento que o Espírito de Deus disse para mim, tenha calma, tá bom? Porque o que você tiver de fazer, você vai fazer. Mas agora o seu tempo é cuidar dos seus filhos, crie, porque eles são almas. A primeira igreja que você tem que tomar conta é seus filhos, sua casa. Sua casa precisa conhecer Jesus. Depois a gente expande, depois a gente cresce. E aí, o que foi que o Senhor fez? Glória a Deus. Eu acalmei meu coração, entendi que a minha vocação naquele momento era cuidar das minhas crianças e o fiz com muita delicadeza. E aí, passou o tempo, eles cresceram. Olha agora onde é que eu estou conversando com você. Entendeu? É desse jeito. Então tenha calma, nós temos um chamado. Qual é o seu chamado? Conhecer Jesus. Conheça Jesus. A vocação vem depois, você vai entender quando chegar para você, certo? É desse jeito, simples. Então não complique, nem para você e nem para os outros. Tá certo assim? Deus abençoe ricamente, que a glória de Deus inunde a tua vida e que a bênção do Senhor te alcance. Não somente agora não, viu? Agora e para sempre.